Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Obrigada pela solidariedade. Obrigada por tudo feito a todos os níveis de pequeno Portugal, com corações enormes que não cabem e não tem palavras. Fico muito agradecida mesmo e temos fé, temos esperança. Não sabemos por que nós precisamos passar por este terror, mas vamos vencer. Obrigada. Victoria Kuznetsova, a primeira secretária dos Assuntos Consulares da Embaixada da Ucrânia em Portugal, protagonizou o momento mais comovente da jornada de oração, o Terço pela Paz na Ucrânia, que decorreu na sexta-feira, dia 11, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Mais de 1000 pessoas enchiam por completo a igreja e aplaudiram de pé a responsável consular, que não conseguiu esconder as lágrimas ao agradecer a forma como os portugueses têm vindo a manifestar-se tão solidariamente para com o povo ucraniano, que está a viver uma hora tão negra com a guerra causada pela invasão da Rússia. A jornada de oração nos Jerónimos foi presidida pelo Bispo das Forças Armadas e foi uma organização conjunta da Fundação AIS e do Presépio da Cidade do Patriarcado de Lisboa. Para nos falar desta iniciativa, que teve uma resposta fantástica por parte dos lisboetas, vamos ter connosco, uma vez mais, a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Este vai ser mais um programa com um alinhamento diferente do que é habitual, mas com o mesmo propósito, que é contar histórias, que é mostrar ao mundo as dificuldades e os anseios que vivem, das pessoas que vivem tempos difíceis, de comunidades cristãs que são perseguidas e que pedem ajuda. Ao longo da próxima hora, a Igreja no Mundo, nós vamos encontrar homens e mulheres que nos oferecem testemunhos de fé, mesmo nos ambientes mais adversos, até mesmo em ambiente de guerra, como é o caso da Ucrânia. E é para todos eles que existimos, é para eles que trabalhamos mesmo todos os dias. E falar da Ucrânia nestes dias implica falar também do Papa Francisco, que mais uma vez ergueu a sua voz para pedir o fim dos combates, o fim dos bombardeamentos, antes que as cidades ucranianas, e a frase é dele, se transformem em cemitérios. Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra straziante che sta devastando l'Ucraina. Davanti alla barbarie dell'uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi, non ci sono ragioni strategiche che tengano. C'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella della gente comune che implora la fine della guerra. In nome di Dio si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi. Si punti veramente e decisamente sul negoziato e i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro.
Foi o Papa Francisco, no domingo passado, depois da oração do Ângelus. Ele falou de uma cidade em concreto, Mariupol, situada no leste da Ucrânia, e disse que esta cidade se transformou numa cidade mártir. E nós temos precisamente um relato que nos chegou desta cidade, um relato terrível do cerco a Mariupol, um relato de um sacerdote, o padre Pavlo, que nos conseguiu enviar e que é também um testemunho, Catarina, da barbárie de que falava mesmo agora o Santo Padre. Exatamente, de facto, o padre Pavlo fala-nos num inferno, numa cidade sitiada, onde falta água, onde falta comida, numa cidade sujeita a constantes bombardeamentos, com cadáveres nas ruas, com casas a arder, portanto um autêntico campo de batalha. Infelizmente, neste caso, nós temos apenas um relato escrito, mas é de facto impressionante o que o padre Pavlo nos contou. Ele enviou-nos uma mensagem descrevendo o que aconteceu na cidade. E que mais nos contou ele, Catarina? Bom, Paulo, eu vou ler a mensagem que o padre Pavlo nos enviou, porque é mais fácil, fácil de quem nos está a ver e de compreender a profundidade e o sentido das suas palavras. E, portanto, o padre Pavlo enviou-nos a seguinte mensagem: Mariupol é como o Armagedon, é um inferno. Por favor, digam ao mundo, é uma tragédia. São só tiros aleatórios. A cidade inteira é como que um grande campo de batalha. As bombas caem por todo o lado. Em todo o lado ouvem-se disparos. Mariupol é uma cidade rodeada pelo exército russo. As pessoas estão sentadas nas suas casas, nas suas caves. Eu tinha montado um abrigo num canto, era, por assim dizer, onde eu vivia. Estávamos todos assustados. Importa aqui dizer aos nossos telespectadores que o padre Pavlo, que ele pertence aos paulistas, se está a referir à sua própria igreja, ainda em construção e que estava a ser erguida, curiosamente, com o apoio da Fundação AIS. Sim, Paulo, e ele fez questão também de dizer isso na mensagem que nos enviou, e vou continuar a ler a mensagem do padre Pavlo. O nosso mosteiro estava a ser construído com a ajuda da Fundação AIS e ainda não estava terminado. Infelizmente, não tínhamos cave. Nos últimos dias também já não tínhamos eletricidade, nem água, nem nada para comer. E aqui, Paulo, o padre Pavlo, diz-nos que durante 2 dias teve apenas uma lata de comida como alimento, mas também disse que perante a situação que se estava a viver, ninguém tinha fome. Mas o mesmo já não se passava com a água, já não se passa com a água. Ninguém sobrevive sem água. E ele contou-nos que houve vários casos de pessoas que, em maior desespero, decidiram sair dos seus abrigos à procura de água e que acabaram por morrer. Entretanto, importa colocar esta história no tempo. O relato é sobre os dias anteriores a 10 de março e ele fala-nos de um grupo de habitantes que resolve arriscar uma saída da cidade. O padre Pavlo decide então acompanhar estes novos refugiados, procurando dar-lhes, na medida do possível, alguma assistência e arriscando assim também a própria vida. E o relato, Catarina, prossegue. Sim, o relato prossegue e o padre ainda nos conta que se juntou então a um comboio com cerca de 100 de automóveis e logo depois de terem saído da cidade tiveram de passar por vários postos de controlo, mas foram sempre conseguindo andar até que foram barrados por separatistas da chamada República de Donetsk. E de novo, o relato que o padre Pavlo nos enviou, e vou ler mais um pedaço deste texto, porque como disse há pouco, de facto ajuda-nos a compreender melhor a situação que está a ser vivida no terreno. Antes disso, Catarina, só para situar uma vez mais, portanto, o padre Pavlo já tinha abandonado a cidade de Mariupol, no leste da Ucrânia, acompanhando umas centenas de pessoas quando foram barrados por soldados separatistas, por soldados pró-russos. Exato, e por isso eu vou ler então o que ele nos contou. Não nos foi permitido ir mais longe, mas deixaram-nos procurar refúgio numa pequena aldeia. Tivemos connosco mulheres e crianças. Não consigo esquecer a imagem de uma mulher grávida, de joelhos, a implorar aos separatistas para nos deixarem passar, mas eles recusaram.
Histórias dramáticas que ficarão para sempre retidas na memória não só deste sacerdote, mas de todos os que fizeram a viagem com ele. Sim, seguramente que ninguém irá conseguir esquecer tanta tragédia, tanta violência. E o Padre Pavlo, ainda na mensagem que nos enviou, disse que estava também muito preocupado com as pessoas que ficaram em Mariupol, pois entretanto deixou de ter contacto com elas, e a única coisa que sabia é que a cidade continuava a ser fustigada por bombardeamentos constantes. Não é de Mariupol, mas de Brovary. Já escutámos, aliás, uma vez por aqui no nosso programa, noutra mensagem. O padre Roman Laba está na cidade de Brovary, que, como quase todas as cidades ucranianas, tem experienciado também a violência dos bombardeamentos, dos ataques das forças russas. No momento em que gravou a mensagem que vamos ver já de seguida, o padre encontrava-se numa igreja que acolhia cerca de 80 pessoas e todos, como ele fez questão de dizer, estavam a rezar ao arcanjo São Miguel, que é o protetor da Ucrânia. Good morning. My name is Roman Laba. I am Catholic priest. The sixth day of the war in Ukraine continues. Yesterday, our town Brovary was again attacked by ballistic missiles. One person was killed and 5 were injured. At the moment we are calm. Every day there are about 80 people in our parish, mostly women and children. We all ask God for protection and for salvation. For the last 5 days we have been praying to the Saint Michael Archangel. We believe that he will protect Kiev and protect Ukraine. Every day we seek a consolation in God's word, also today. Or make a new song to the Lord, because he has done works of wonder. With his right hand and with his holy arm he has overcome. Please pray for Ukraine. A Fundação AES também tem estado em contato com Odessa. Dom Stanislav Siroko-Dariuk faz-nos um retrato desta cidade situada na costa do Mar Negro. Na altura, quando falou connosco, a cidade estava em relativa calma ainda, mas pelas palavras do Bispo percebe-se, Catarina, que há, digamos assim, um claro sentimento de receio de quem sabe que o seu país está em guerra e o que é que isso significa. Exato, portanto o Bispo de Odessa, que é uma cidade importante, situada no sul da Ucrânia, revela um ambiente de facto de alguma tensão, apesar de não terem ainda verificado até aquela altura situações de grande violência. Mas podemos dizer que a angústia permanente de quem se acostumou já às consequências da guerra. Por exemplo, o Bispo conta-nos que o toque das sirenes passou a fazer parte do cotidiano da população de Odessa. No entanto, e até porque tudo é relativo num ambiente de guerra, ele conta-nos que as pessoas estavam já, na altura que falou connosco, a preparar-se para o pior. Claro, a cidade prepara-se para o pior e isso vê-se, por exemplo, na adaptação de caves e de outros lugares menos expostos para abrigo em caso de bombardeamento. As caves das igrejas também já estão preparadas para isso, já estão adaptadas, mas a primeira prioridade, como nos disse o Bispo de Odessa, foi de facto, isto já noutra mensagem que nos enviou, foi de facto garantir a segurança das crianças, que entretanto já foram levadas para um lugar seguro. Na mensagem que vamos ver já de seguida, o Bispo de Odessa refere que há um sentimento de grande proximidade entre as populações, um sentimento de entreajuda e também de gratidão a todos aqueles, não só pessoas, mas também instituições e países que têm vindo a apoiar os ucranianos nestes últimos dias. E nesse agradecimento há uma palavra, há um lugar de destaque, Catarina, para a Fundação AES. É verdade, e deixa-nos também ao mesmo tempo felizes de saber que apesar desta situação dramática que se está a viver, a ajuda da Fundação AES tem sido uma peça importante neste trabalho da Igreja Ucraniana. Portanto, o Bispo diz estar grato não só a tudo o que a AES já disponibilizou,
como e muito especialmente por ter sido de facto a primeira instituição a ligar-lhe, a telefonar-lhe, a perguntar quais as necessidades, as maiores necessidades da sua diocese e como é que poderíamos prestar ajuda nestas circunstâncias tão especiais que todos estão a viver. Palavras de facto importantes que vamos escutar já de seguida. É o Bispo de Odessa, numa mensagem enviada para o mundo através da Fundação AIS. Liebe Schwestern und Brüder, grüß Gott. Ich grüße Sie ganz herzlich. Das ist unsere Kathedrale. Wir beten täglich, haben 4 heilige Messen. Ein besonderes Gebet abends für die besondere gestorbenen Soldaten, für alle Opfer, Opfer. Das ist sehr wichtig für uns, beten für alle Leute und auch für die Gestorbenen. Und ich möchte erklären, was das bedeutet für uns hier in Odessa sein. Odessa heute ist eine Stadt, sogenannte eine halbleere Stadt. Viele Leute mussten weggehen, weil sehr unsicher in Odessa. Wir haben keine Flüchtlinge von Crimea oder von anderen Territorien, weil Odessa ist unsicher. Hier ist immer, wir hören Luftalarme und Abschüsse ab und zu. Und Odessa verteidigt sich sehr, sehr stark. Und natürlich in der Stadt kann man hören Abschuss und das ist sehr, sehr, sehr unruhig heute, ja. Und nicht nur heute, aber diese Tage haben Krieg begonnen, ja. Und wir haben organisieren auch ein Zentrum, nicht Zentrum, aber einen Platz. Das war früher nur für die Kinder, aber heute ist ein Platz von Odessa 260 Kilometer für die Flüchtlinge. Und deshalb einige Kinder, junge Familien mit Kindern wohnen dort. Ja, wir betreuen diese Leute. Und was fühlen sie heute? Eine Einheit in der Stadt, große Einheit. Miteinander mit den Gläubigen, auch ökumenische große Einheit. Das bedeutet, Krieg hat vereint uns, sehr vereint. Und wir sind sehr dankbar für diese sogenannte Solidarität, europäische Solidarität. Diese Unterstützung, politische, verschiedene Unterstützung und besonders für die materielle Unterstützung. Ich möchte besonders bedanken für die Kirche in Not. Das ist die erste Organisation, das bekommen Telefonanruf und Frage, was sollen wir tun? Was und mit wem können wir helfen? Danke für diese Bereitschaft zu helfen. Wir sind dankbar und wir beten. Sonntag haben hier 6 heilige Messen, haben auch Kreuzweg, verschiedene Gebets, Rosenkranz und beten für den Frieden. Und ich bete noch einmal, wir beten und bieten und Gebet. Ich möchte ganz herzlich bedanken für die alles und besonders für diese geistliche, materielle und verschiedene Unterstützung. Vergelt's Gott für alles. Estamos a falar na guerra na Ucrânia e acabamos de escutar o Bispo de Odessa a agradecer a pronta ajuda que a Fundação AIS deu não só à sua diocese, mas a toda a igreja do país. E importa aqui dizer, Catarina, que na semana passada a Fundação AIS decidiu aumentar em mais 300 mil euros a ajuda de emergência para a igreja da Ucrânia. Sim, Paulo, de facto, desde que a guerra chegou, portanto, na madrugada de 24 de fevereiro, que a Fundação AIS, portanto, uma fundação pontifícia, assumiu, de facto, este compromisso de enviar uma primeira ajuda de emergência no valor de 1 milhão de euros, particularmente para ajudar os padres, as religiosas, que estão, neste período, a trabalhar junto à comunidade, em particular com os refugiados, com as crianças em orfanatos e também com idosos em lares. Só que a situação de facto tem-se revelado tão grave que na semana que passou a Fundação AIS decidiu então reforçar, como disse, essa ajuda em mais de 300 mil euros. De facto a situação é trágica. Filipe Ozores, que é o secretário-geral internacional da Fundação AIS, já veio dizer a público que esta guerra é a maior catástrofe do século XXI. Sim, Filipe Ozores esteve a visitar o nosso secretariado do Brasil e foi entrevistado em São Paulo.
pela TV Canção Nova e falou de facto destas consequências trágicas desta guerra que se está a revelar particularmente destrutiva, mas ele lembrou também que a fé é muito profunda no povo ucraniano, que passou já por muitos períodos de grande sofrimento, especialmente nos tempos do comunismo. Vamos ver então um excerto dessa entrevista de Filipe Osouros à TV Canção Nova em São Paulo, no Brasil. A gente fala agora da guerra que atinge a Ucrânia. A repórter Danusa Rego conversou com o secretário-geral da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN. A entrevista foi durante a visita à TV Canção Nova aqui em São Paulo. Em missão nos países da América Latina, o secretário da ACN, Filipe Osouros, esteve no Brasil e visitou os estúdios da TV Canção Nova em São Paulo. Ele comentou assuntos como a guerra que tem flagelado a Ucrânia. O que está a acontecer na Ucrânia é mais uma tragédia para este país que tem sofrido tanto no curso da história. De muitos países, também do centro da Europa, mas também do lado da Rússia. E agora tem essa relação de proximidade, mas também de tensão com a Rússia, chegou a mais uma guerra que nós na Europa não esperávamos, que agora pode ser a catástrofe mais grande do século XXI. Ainda não sabemos quais vão ser as consequências. Filipe destacou a religiosidade do povo ucraniano. O povo ucraniano tem uma tradição cristã, uma fé muito profunda, que hão conservado através dos séculos de sofrimento, também embaixo do stalinismo, do comunismo. Ressurgiu esta fé depois da caída do comunismo nos anos 90. E onde há dor, há também solidariedade. Tem sido o privilégio da ACN de estar sempre com estes cristãos que sofreram tanto, ajudar-os na clandestinidade para que sobreviver à fé, e nos anos 90 ajudar o ressurgimento, o renascimento da igreja ucraniana, que agora é muito grande. A maioria dos 40 milhões de ucranianos é cristã, 4 milhões são católicos. O secretário chamou a atenção para a necessidade de ajuda material e também de orações. Sobretudo, o que dizem os irmãos é que precisam da oração. Eles já conhecem o sofrimento, mas eles têm sido fortes sempre graças à sua fé. É a mensagem que chega agora da guerra, a guerra mais terrível na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, são mensagens de esperança, de fé, de tranquilidade, de ajuda. Estamos todos muito comovidos das mensagens que chegam. É a chamada a todos a unir-se na oração pela paz. Eu quero também o nosso Papa Francisco. Vimos o secretário-geral da Fundação AIS apelar às orações de todos para o fim da guerra. E foi isso mesmo que aconteceu na sexta-feira à noite no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Uma noite fria que não afastou, no entanto, mais de 1000 pessoas, eu sublinho mais de 1000 pessoas, que encheram por completo a igreja, respondendo ao apelo para uma oração do terço pela paz. Sim, foram mais de 1000 pessoas e, usando as palavras da nossa amiga Sofia Guedes, do presépio da cidade, que organizou este evento juntamente com a Fundação AIS, ela diz que fazem parte deste exército de paz. E foi de facto uma grande jornada de oração, um momento extraordinário, em que estivemos todos unidos a Maria, lembrando as suas palavras que em 1917, aos pastorinhos em Fátima, nos disse que é preciso rezar muito para haver paz no mundo. E foi também uma forma de a Fundação AIS lembrar, neste caso, aos lisboetas, mas também a todo o mundo, porque a emissão foi transmitida em direto através do Facebook, que é fundamental manter viva a chama da solidariedade para com o povo ucraniano. Sim, afinal, Paulo, rezar e ajudar são são duas das principais premissas essenciais do nosso trabalho e da nossa missão enquanto Fundação AIS, e que agora, dada esta situação trágica que estamos a viver, ganham de facto um relevo ainda
maior e particular também. Portanto, a Rússia, como sabemos, declarou guerra à Ucrânia e perante o horror do que temos todos assistido e que temos visto o que está a suceder no país, é necessário também mostrar a este povo a nossa solidariedade, não só através dos nossos gestos, mas também através da nossa oração. E foi isso que nós fizemos todos juntos no Mosteiro dos Jerónimos e foi isso que procurámos dizer aos portugueses todos os dias. É isto que procurámos dizer aos portugueses todos os dias. A chama da nossa solidariedade não se pode apagar, pelo contrário, tem que estar mais viva do que nunca. Um momento de oração que contou com a presença de Viktoria Kuznetsova, a primeira secretária para os assuntos consulares da Embaixada da Ucrânia em Portugal, que protagonizou o momento mais comovente ao agradecer, já em lágrimas, a solidariedade dos portugueses para com o seu país. Vamos agora escutar o essencial da sua mensagem. Jamais ninguém merecia, no pleno século XXI, passar por este horror. Não me lembro de nenhum país dos últimos 30 anos da nossa independência sofrer tanto. E não tem fim por enquanto. Não sei, já passaram quantos dias, porque não dormimos tanto aqui como nossa Ucrânia também. Obrigada pela solidariedade. Obrigada por tudo feito a todos os níveis de pequeno Portugal, com corações enormes que não cabem e não tem palavras. Fico muito agradecida mesmo e temos fé, temos esperança. Não sabemos por que nós precisamos passar por este horror, terror, mas vamos vencer. Obrigada. Foi a primeira secretária da Embaixada dos Assuntos Consulares da Embaixada da Ucrânia em Portugal que agradeceu desta forma tão emotiva a ajuda que os portugueses têm vindo a dar ao seu país, vítima da guerra, vítima de uma agressão bárbara em pleno século XXI. A Jornada dos Jerónimos foi presidida por Dom Rui Valério, que é o Bispo das Forças Armadas, que momentos antes de iniciar a oração do terço fez questão de manifestar também o seu apreço pelo trabalho que a Fundação AIS realiza em Portugal e em todo o mundo. Antes de mais, eu quero congratular-me e dar os parabéns do fundo do coração à ajuda à Igreja que sofre. Sobretudo porque ela está presente nos momentos em que a humanidade se sente mais vulnerável e mais necessitada. A Ucrânia é mais um capítulo, é mais uma página em que a AIS está a escrever linhas e textos e narrativas verdadeiramente maravilhosas, de solidariedade, de mobilização da sociedade e ao mesmo tempo conscientes de que a paz é um projeto que deriva de Deus, sem dúvida, vem dele, ele é o Senhor da paz, mas ao mesmo tempo que requer a colaboração e a cooperação de todos os homens e mulheres de boa vontade. Parabéns à AIS. De Lisboa, aliás, com a Ucrânia no pensamento, vamos agora até Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, desde esta diocese, desta cidade tão especial, situada no sul da China, onde se reza e fala ainda em português. Ele tem sempre, todas as semanas também, um olhar muito especial sobre tudo o que diz respeito à vida da Igreja.
Os padres claretianos de Macau e de Hong Kong lançaram uma campanha de angariação de fundos no início deste mês de março para enviar para a Polónia, onde padres claretianos que se encontram na Polónia irão usar esse dinheiro para dar auxílio aos refugiados ucranianos que nos últimos dias fugiram da Ucrânia precisamente para a Polónia. São, sobretudo, mães e filhos que fogem ao conflito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e que chegam à Polónia necessitando de medicamentos, comida e roupa. Também os padres claretianos que se encontram na Polónia, com a ajuda de padres claretianos que se encontram na Ucrânia, estão a proceder ao transporte destas mães e destes filhos da Ucrânia para a Polónia. O padre Piotr Beza, superior provincial dos claretianos na Polónia, numa carta publicada na íntegra pelo portal eletrónico do Sunday Examiner, o jornal de língua inglesa da Diocese de Hong Kong, escreveu: "Temos consciência de que a nossa capacidade é limitada e ficamos satisfeitos com o facto de muitos de vós estarem a perguntar sobre formas de poderem ajudar. Estamos plenamente conscientes de que a atual situação vai piorar e provavelmente vai prolongar-se por bastante tempo. Por isso, queremos ajudar de uma forma estruturada e prudente." Fim de citação. Aqui em Macau, também as pessoas estão solidárias com os refugiados e as vítimas da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, havendo já várias iniciativas de apoio às vítimas e aos refugiados. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até Moçambique, ao encontro de Dom António Juliás, que o Papa Francisco nomeou agora como Bispo de Pemba, confirmando o trabalho que já vinha realizando na Diocese desde há um ano como administrador apostólico. Vamos ainda ao encontro de um seminarista ucraniano e retomaremos o Diário de Kiev, que começámos a acompanhar por aqui na semana passada. Tudo para ver depois de um breve intervalo. Até já.
Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da AIS aqui em Portugal. No arranque da segunda parte do nosso programa vamos até Moçambique para dar conta da nomeação pelo Santo Padre de Dom Juliace como Bispo de Pemba. Um ano depois de ele ter sido designado como administrador apostólico da Diocese, chegou agora aquilo que no fundo todos já esperavam, a sua confirmação como responsável máximo da Igreja na conturbada região de Cabo Delgado, em Moçambique. Nós já vamos escutá-lo num breve depoimento exclusivo para o nosso programa, mas antes disso importa lembrar que esta região norte de Moçambique continua a ser palco de ataques terroristas que estão na origem, Catarina, de uma enorme crise humanitária. Sim, Paulo, infelizmente é verdade. Portanto, entre sexta-feira, dia 4 e domingo, dia 6 de março, houve ataques em algumas aldeias na região de Nangado, onde, segundo as informações que conseguimos obter, portanto que a Fundação AIS conseguiu obter junto à Igreja, há indicação para que as pessoas não saiam das suas vilas em direção às machambas, portanto aos campos de cultivo, pois o nível de insegurança está relativamente grande. Mas sobre os ataques em si, que dados é que é possível revelar? Bom, a Fundação AIS tem confirmados ataques em pelo menos 3 aldeias, as de Malamba, Litingina e Chibau, sendo que nas 2 primeiras houve um total de 6 mortos, enquanto na aldeia de Chibau os terroristas incendiaram algumas casas. Desde que os ataques armados tiveram início, e foi em outubro de 2017, já morreram mais de 3.000 pessoas e, como consequência direta também desta violência terrorista, há também mais de 800.000 deslocados internos. É neste cenário difícil que Dom Juliace vai continuar a trabalhar, agora não como administrador apostólico, mas já como Bispo de Pemba. Ao telefone desde Moçambique para o nosso programa, Dom António Juliace deixa um apelo para que o mundo não se esqueça de Cabo Delgado. As necessidades em Cabo Delgado ainda são prementes e enquanto agradeço a todo o mundo, às pessoas singulares, às organizações não governamentais, aos organismos que se mostraram solidários em certo momento com a situação da crise humanitária em Cabo Delgado. Ao mesmo tempo renovo o apelo
para que o mundo não esqueça Cabo Delgado e não esqueça o sofrimento que há, porque se nos esquecermos, portanto, isto será grave. Há imensa gente ainda dependente de ajudas que chegam de todo lado e, portanto, é preciso ainda continuar a salvar as vidas nestas condições de extrema pobreza em que se encontram e, portanto, garantir que possam continuar a sonhar com um dia diferente, possam continuar a pensar que o dia, portanto, do seguinte, o dia da manhã, o seu futuro pode ser melhor, mas para isso é preciso que aconteça sempre um gesto solidário. Por isso, aproveito a ocasião para renovar este meu apelo e dizer a todos de que a crise humanitária ainda está presente em Cabo Delgado. De regresso ao tema da guerra na Ucrânia, chamo agora a sua atenção especial para um trabalho também especial sobre o dia-a-dia neste país, desde que começou a invasão das tropas russas a 24 de fevereiro. É um diário de guerra desde a cidade de Kiev. Nós já vamos escutá-lo, mas para já vamos ao encontro de Tadei Volodymyr. Ele é seminarista e ainda recentemente, há poucos meses, ele gravou para a Fundação AIS um testemunho sobre a vida, sobre o sonho de vir a ser sacerdote, de dedicar-se aos outros, de servir a Igreja. Um trabalho para a grande campanha da Fundação AIS para esta quaresma, de apoio precisamente aos seminaristas. Só que a guerra, entretanto, chegou e Tadei Volodymyr aí está, ao lado de todos os que estão também mobilizados na Ucrânia em socorro das populações, em especial dos mais frágeis, dos doentes, das crianças e também dos idosos. Glory to Jesus Christ. As you all know, in our country we are in state of war. Russian Federation has invaded to our territories and started a conflict. And now situation is quite hard. This is hard time of darkness, and a lot of people went abroad to the other countries, and in our monastery here we also have a lot of refugees, and we try to help them, to support them. And we are grateful to ACN for support, and we hope that you will support us in this hard time. Thank you. Glory to Jesus Christ. Depois do testemunho deste seminarista, vamos então ao diário de guerra do que significa, na verdade, viver num país em conflito armado. Vamos escutar agora a confissão de uma mulher que nos diz que não consegue dormir e que decidiu rezar o terço. A vida toda, a esperança, os medos, tudo cabe na oração desta mulher. Ela está em Kiev. É lá, desde a janela da sua casa, que ela espreita a cidade. E é de lá, provavelmente ainda, a olhar pela janela, que terá começado a rezar o terço. Diário de Guerra é um trabalho divulgado pelos nossos colegas da Rádio Santa Rita, produzido pelos jornalistas ucranianos anónimos e que tem o apoio do Centro de Comunicação da Diocese de Kiev. A narração que vamos ouvir é de Natalie Kavalin. Third of March, the 8th day of the war. Thank God for letting me live until the morning and live another day.
It has been quiet for a few nights here, but this night reminded us that the war continues. Before I went to bed, I managed to talk on the phone with a friend who is a priest and who gave me a blessing. It has become a tradition to ask for a blessing at the end of the conversation with this priest during the war. I don't know what will happen next and when I will be able to get the blessing next time. In the middle of the night, I woke up suddenly. Although it was quiet, I could not sleep. I began to pray the Holy Rosary. At one point, I remembered that on Good Friday, at the beginning of the liturgy, the priest lies with outstretched arms like a cross in front of the altar as a symbol of humility before the Lord, as a humble prayer. Also, some of our senior priests spoke of such humility before the Lord and prayer in difficult life situations. There was also a desire in my heart to pray in such a humble way, asking God for our conversion and for our enemies. In order not to wake my mother, I stayed in bed. I began to pray. I asked for the protection of the Virgin Mary and Saint Michael, the Archangel. At one moment, I heard an explosion far away. After that, a moment later, I heard that something powerful was flying over us. I continued to pray. Then it was quiet, and I fell asleep. In general, these days, I fall asleep with a rosary in my hands and a prayer, Hail Mary, on my lips. So I believe I'm holding Mary's hand. She is nearby. Today is exactly a week since I did not receive Holy Communion, because I cannot go to church. However, I feel that Jesus is near and gives strength. This morning I managed to go to the grocery store. All people are extremely friendly and wish each other a peaceful day. Bread and other products are available, although sometimes you have to wait or come later. But this is not a problem. People are now trying to support each other and help in every possible way. This war united us. May God keep this unity in the future. Our mayor of Kyiv says that the city is in a difficult situation, but we have strong defensive positions. In the central square of Kyiv stands a giant figure of Archangel Michael. He is the patron saint of Kyiv. Therefore, I ask you, dear brothers and sisters in Christ, to pray to him, also in the intention of our country and peace. God be with us. We continue on our way to the cross. Peace to you. Para todos estes testemunhos que temos vindo a escutar da Igreja Ucraniana, que a Fundação AIS apoia há mais de 4 décadas, importa lembrar aos nossos telespectadores que é urgente auxiliar a AIS para que ela tenha forma de poder também dar resposta a todos os pedidos de ajuda que chegam da Ucrânia e cada vez com mais insistência de padres, de irmãs, de bispos. E para isso, Catarina, são precisos mais benfeitores, mais pessoas que auxiliem este esforço da Fundação AIS. Claro, Paulo, quantos mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos ajudar, e neste caso concreto que falámos aqui hoje no nosso programa da Ucrânia, trata-se de facto de auxiliar os padres, as irmãs, os bispos, a permanecerem junto a esta comunidade, as populações que enfrentam de facto uma das maiores ameaças em toda a sua história. Mas importa também lembrar que não é só na Ucrânia que a Igreja sofre ou que a Igreja é perseguida. Claro que não, e todos os nossos telespectadores sabem isso muito bem. Portanto, infelizmente, a Ucrânia não é o único país no mundo em guerra. Basta pensarmos em Moçambique, que também falámos aqui no nosso programa de hoje, em Cabo Delgado, mais concretamente,
onde as comunidades são perseguidas, são ameaçadas por grupos terroristas, ou em tantos outros países de África, mas também, por exemplo, na Síria ou no Iraque, para percebermos como a nossa ajuda é tão importante e tão urgente para ajudarmos todos estes cristãos que estão em tantos e tantos países do mundo. Muito bem, eu tenho a certeza de que cada telespectador é nosso amigo, neste sentido óbvio de que está connosco nesta missão tão especial, mas também tão importante para a vida da Igreja. Claro, e não tenho dúvidas disso também, Paulo, mas eu gostaria de pedir uma vez mais, tal como tenho feito aqui nos últimos programas, para entrarem em contacto connosco, para nos ligarem para o número de telefone que está a passar em rodapé ou para irem à nossa página de internet e dizerem que querem se juntar a nós nas nossas correntes de oração, que querem ser nossos benfeitores, que nos querem também ajudar nestas nossas campanhas de solidariedade, muito especialmente agora, por exemplo, com a Ucrânia. E por isso eu desafio a quem nos está a ver, ligue-nos, diga que quer ser benfeitor da Fundação AIS, ligue-nos agora para o nosso telefone que está a passar em rodapé. Nós, como sabe, nós temos muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, nós temos muitos projetos em curso, há muitos cristãos que dependem de nós e por isso nós precisamos de todos, que todos juntos possamos fazer muito e que possamos ajudar de facto todas estas pessoas que precisam de nós agora. Casas destruídas, casas em ruínas, cidades desfeitas, a Ucrânia transformou-se num par de dias num verdadeiro inferno. Proponho agora uma viagem até à Síria. Neste país, ao fim de uma década de guerra, e não de apenas 2 ou 3 semanas de conflito armado, como agora na Ucrânia, mas na Síria ainda há bairros em ruínas. Ainda há crianças a brincar em destroços de antigas casas, de antigas habitações. Ainda há uma memória bem presente dos dias de sobressalto e de violência, como os que se estão a viver agora na Ucrânia. E tal como na Ucrânia, de onde nos chegam histórias de verdadeiros heróis, de padres e irmãs que não abandonam o seu povo, também na Síria há quem ouse enfrentar o medo, há quem ouse enfrentar todas as dificuldades para ajudar os mais necessitados. É o caso da irmã Sâmia. اسمي سامية جريش. بعيش اليوم بحمص سوريا، هالمدينة اللي دمرتها الحرب من 8 سنين. هالحرق اللي هيدا الشيء اللي خلى كتير من العائلات انهم يفقدوا الامل. بالرغم من الدمار اللي بيحيط فينا بهالمدينة لحتى نرجع نبنيها. أنا راهبة. بالرسالة منفتش عن الناس الأكثر حاجة وعوز للخدمة. بشتغل أنا مديرة حالياً بمركز حبة الخردل للأطفال اللي عندهم الإعاقة الذهنية. كمان بمرافقة الشبيبة بالتعليم المسيحي والكنيسة. بنفس الوقت نحن منحاول نرجع نحسسهم إنه الله بعده موجود، وإنه بفضله وبالصلاة نحن منقدر نتحمل هالظروف الصعبة. بداية دعوتي بحثت لحتى أن يكون أخت أعيش الحياة الروحية والحياة الرسولية. وضعتني الحرب بامتحان صعب. الجزء الكبير بحياتنا اليومية هو إنه نهتم بالشعب اللي أكثر حاجة، اللي هو كمان بجسد محبة الله على الأرض. نتشكر اليوم جمعية الICN على كل الدعم والمساعدة. Uma nota final, mesmo a fechar o programa, para lembrar aos nossos telespectadores que se aproxima este momento em que todos nós vamos ter de preencher a nossa declaração de IRS e que, através dela, há uma forma fácil, gratuita e eficaz de ajudar esta igreja que sofre, de que falámos aqui tanto no programa de hoje, de ajudar os cristãos perseguidos e que a Catarina, com a consignação
de 0,5% do nosso IRS. Sim, Paulo, é importante relembrar uma vez mais esta semana, de facto, como é uma maneira tão fácil e tão prática e sem custos para nós de ajudar, de facto, os cristãos perseguidos. Portanto, ao fazer uma simples cruz na nossa declaração de IRS, portanto, doamos 0,5% do nosso imposto a uma instituição, neste caso à Fundação AIS, e que podemos apoiar diretamente os projetos que hoje ouvimos aqui falar, esta igreja da Ucrânia que precisa tanto da nossa ajuda e que atravessa um dos períodos mais negros da sua história. E nós não podemos falhar neste compromisso, Paulo. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração do IRS está a ajudar e de que maneira os cristãos a suportarem a cruz do sofrimento que passam em tantos países do mundo. E assim, com este desafio para ajudar a Fundação AIS através da sua declaração do IRS, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a presença e a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.